Eu sempre digo que a minha história não é apenas minha. É também a do meu irmão. Eu tenho apenas um irmão, e desde pequena ele foi meu exemplo de força e coragem. Quando ele se casou, cedo demais para o meu gosto, senti um misto de orgulho e de vazio. Orgulho porque ele parecia feliz ao lado de sua esposa, e vazio porque, pela primeira vez, percebi que a nossa casa não seria mais a mesma sem ele. Ele se mudou para viver sua própria vida, e eu aprendi a conviver com a ausência. No início, o casamento parecia perfeito. Ele a amava de verdade, fazia planos ao lado dela, e eu via nos olhos dele o brilho de quem acreditava ter encontrado seu futuro. Mas, como a vida não costuma ser fácil, logo veio a necessidade de buscar trabalho em outro país. A promessa era clara: ele partiria por um tempo, conquistaria estabilidade e, em seguida, voltaria para cuidar de sua família. A despedida foi dolorosa. Ela chorava no aeroporto, ele segurava firme as mãos dela, e eu observava em silêncio, desejando que tudo fosse mesmo como eles sonhavam. O amor parecia sólido, resistente até mesmo à distância. Mas a distância é traiçoeira. A cada dia que passava, percebia-se o peso da saudade, das ligações apressadas, das mensagens que não respondiam às perguntas que ele não tinha coragem de fazer. Mesmo assim, meu irmão acreditava. Acreditava no amor, acreditava na família, acreditava na verdade que, mais tarde, descobriríamos ser apenas uma ilusão. Eu não sabia que aquele seria o início da maior mentira de nossas vidas. Quando ele partiu, não imaginava que a dor não viria da distância, mas da traição. O tempo havia passado lentamente desde a partida do meu irmão. Já fazia um ano que ele trabalhava no exterior, sempre enviando notícias, sempre perguntando pela família, sempre demonstrando a saudade que sentia da esposa. Mesmo à distância, eu percebia que ele ainda acreditava na força daquele amor. Foi então que, numa manhã cinzenta, o telefone tocou e tudo mudou. Do outro lado da linha, a voz da sogra dele, firme e carregada de luto, anunciou a tragédia. Sua esposa não resistiu. Partiu de repente. As palavras caíram como pedras. Meu irmão ficou em choque, sem conseguir respirar. A conexão de internet parecia tremer junto com suas mãos, e o silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer choro. Ele quis voltar imediatamente, mas não pôde. O visto estava vencido, havia multas altíssimas, processos burocráticos que o impediam de embarcar de volta. A dor dele era tão grande que chegou a implorar ajuda, mas não havia solução rápida. Diante do desespero, só lhe restava uma alternativa: enviar o dinheiro para o funeral, confiando que sua esposa seria enterrada dignamente, ainda que ele não pudesse estar presente para se despedir. Eu nunca esquecerei a voz dele naquela ligação. Ele dizia entre soluços: "Cuida dela por mim. Se eu não posso estar, pelo menos faça por mim." E cada palavra me cortava como faca. Os dias seguintes foram de luto pesado. A família se reuniu, vestida de preto, abraços que não consolavam, lágrimas que não paravam. Meu irmão, longe, escrevia cartas que nunca entregaria, mensagens cheias de arrependimentos por não ter voltado antes, por não ter dito mais vezes o quanto a amava. Chorar sem poder abraçar. Esse foi o castigo mais cruel para o meu irmão. Na cerimônia, o caixão fechado foi velado com flores brancas. A ausência do corpo se justificava pela explicação da sogra. Um enterro apressado, sem condições de traslado. Nós acreditamos. Choramos diante daquela caixa fechada, acreditando que ali estava a mulher que ele amava. Meu irmão, do outro lado do oceano, assistia por uma transmissão improvisada, com os olhos vermelhos, o rosto destruído pelo sofrimento. Ele repetia sem parar: "Por que eu não estava lá? Por que não segurei sua mão uma última vez?" Eu não tinha resposta. Apenas o silêncio e as lágrimas o acompanhavam. As semanas seguintes foram piores ainda. Ele se isolou, trabalhava como um fantasma, apenas para juntar forças, e um dia, voltar. Em cada ligação, sua voz estava mais fraca, mais carregada de arrependimento. Eu tentava confortá-lo, mas nada substitui a presença, o abraço, o adeus que ele nunca pôde dar. Enterramos um caixão vazio, mas não sabíamos disso ainda. Naquele momento, acreditávamos ter encerrado um ciclo doloroso. Pensávamos que a vida o havia castigado de forma cruel e irreparável.
O que não sabíamos era que a morte anunciada era apenas o começo de uma mentira ainda maior. Uma farsa tão bem arquitetada que nos aprisionaria em um labirinto de dor. Até o dia em que a verdade viesse à tona com força suficiente para abalar todas as nossas certezas. Tempo, dizem, ameniza as dores. Mas no caso do meu irmão, o tempo parecia apenas aprofundar as feridas. Depois de meses tentando sobreviver em terras estrangeiras, ele finalmente conseguiu retornar ao país. Eu o encontrei no aeroporto, e, embora estivesse diante de mim, parecia outro homem. Os ombros caídos, o olhar perdido, a pele mais pálida. Era como se tivesse deixado a juventude e a esperança do outro lado do oceano. Ele não suportou a ideia de voltar para casa onde morava com a esposa. Cada parede, cada objeto, cada canto guardava lembranças que agora se transformavam em facas afiadas contra seu coração. Por isso, escolheu vir para nossa antiga casa, o lar da nossa infância, onde pelo menos não haveria fantasmas tão cruéis. Ainda assim, a sombra da ausência o acompanhava. No início, tentei distraí-lo. Conversávamos, saíamos para pequenas caminhadas, relembrávamos histórias antigas da nossa família. Mas nada parecia arrancá-lo da prisão interna em que se encontrava. Ele se isolava por longas horas, sentado na varanda, olhando para o nada. Às vezes, eu via segurar uma fotografia dela, com os olhos marejados, como se quisesse atravessar o papel e trazer de volta o tempo perdido. Era doloroso assistir aquele luto sem fim. Meu irmão, antes alegre e cheio de planos, agora caminhava como um homem que já não acreditava no futuro. Ele falava pouco, e quando falava, era sempre sobre arrependimentos. Se eu tivesse voltado antes. Se eu tivesse ignorado o trabalho. Se eu tivesse estado ao lado dela. Eu escutava em silêncio, porque não havia palavras que pudessem apagar o peso da culpa que ele carregava. No fundo, eu sabia que ele não era responsável por nada daquilo. Mas o coração dele insistia em se punir. Os vizinhos comentavam. Alguns diziam que ele precisava de tempo. Outros, que ele jamais se recuperaria. Eu, como irmã, via a luta silenciosa travada dentro dele todos os dias. Era como se tivesse perdido não apenas a esposa, mas também o rumo da vida. As noites eram ainda mais cruéis. Eu o ouvia caminhar pelo corredor, sem sono, murmurando o nome dela. Muitas vezes, despertava com o som baixo do choro dele vindo da sala. Era um homem em pedaços, e nada parecia capaz de juntá-lo novamente. A solidão não estava apenas ao redor dele, estava dentro dele. E eu, que o amava tanto, sentia a impotência de não poder salvá-lo. Tudo o que me restava era estar presente, tentando impedir que aquela dor o consumisse por completo. Mal sabíamos que o destino, em sua ironia cruel, ainda reservava uma reviravolta. A morte que acreditávamos definitiva logo se revelaria uma mentira sombria, prestes a ser exposta nos dias de festa que estavam por vir. Junho chegou trazendo consigo o cheiro de milho assado, o som das sanfonas e a alegria colorida da nossa tradição. A festa junina sempre foi, para mim, um momento de reencontro com as raízes, mas naquele ano, mais do que nunca, parecia ser uma oportunidade de arrancar meu irmão da sombra da dor. Convidei-o a me acompanhar, acreditando que, entre bandeirinhas coloridas, quadrilhas e risadas, ele poderia ao menos respirar um pouco de leveza. Ele hesitou no início, mas acabou cedendo. Quando chegamos, o ar da festa nos envolveu. Barracas de doces e salgados, cheiro de canjica e pamonha, fogueira acesa iluminando rostos felizes. As músicas típicas ecoavam pelo parque, e as crianças corriam de um lado a outro, com seus trajes caipiras, carregando balões de papel colorido. Por alguns instantes, vi um brilho discreto nos olhos do meu irmão. Talvez fosse a lembrança da infância. Talvez fosse apenas a força do ambiente festivo tentando alcançar o coração dele. Eu me agarrei a esse detalhe, como quem encontra um fio de esperança. Mas a vida tem uma forma curiosa de revelar segredos. No meio da multidão, entre gargalhadas e fogos de artifício, ouvimos um choro insistente. Um choro pequeno, quase escondido, mas carregado de desespero. Olhamos ao redor e vimos, encostada no canto de uma barraca de pesca, uma menina sozinha. Devia ter uns 4 ou 5 anos, com tranças mal feitas e olhos marejados. Aproximei-me devagar e perguntei: "O que foi, querida? Você está perdida?" Ela apenas assentiu com a cabeça,
enxugando as lágrimas no vestido simples que usava. Meu irmão, ao vê-la, mudou imediatamente. Seus olhos, até então pesados de tristeza, se encheram de compaixão. Ele se agachou à altura da menina e falou com suavidade. Não se preocupe, pequena. Nós vamos te ajudar. Como você se chama? Onde estão seus pais? A menina murmurou um nome, mas a voz quase não saía. Disse também o nome da mãe, e que não sabia voltar para casa sozinha. O coração do meu irmão pareceu se apertar ainda mais. Sem pensar duas vezes, ele disse: eu mesmo vou levá-la até sua casa. Não vou deixá-la sozinha. Enquanto caminhávamos pelas ruas enfeitadas, a menina segurava firme a mão dele. E eu observava aquela cena em silêncio. Meu irmão, marcado pela perda, encontrando forças para proteger uma criança desconhecida. Era como se, por alguns instantes, ele tivesse redescoberto um propósito. As ruas ficaram mais vazias à medida que nos afastávamos da festa. Perguntei a mim mesma quem seria aquela criança, de onde viera, e por que seu olhar me causava uma estranha sensação de familiaridade. O silêncio pesado do meu irmão também me intrigava. Parecia que cada passo dado ao lado da menina despertava nele memórias e sentimentos que eu não conseguia decifrar. Finalmente, ela nos guiou até uma pequena casa. Um portão simples, paredes sem pintura, uma cortina clara balançando pela janela. Meu irmão respirou fundo antes de bater na porta. Não sabíamos que cada passo nos aproximava da verdade escondida. A porta demorou alguns segundos para se abrir, mas quando finalmente se moveu, a vida do meu irmão parou ali, congelada. Pois não era qualquer pessoa que surgiu diante de nós. Era ela, a esposa dele. A mesma que, um ano antes, haviam nos dito estar morta. Uma criança perdida foi o fio que puxou toda a teia de mentiras. O silêncio diante daquela porta parecia se estender por séculos. A menina apertava a mão do meu irmão com força, como se temesse ser abandonada de novo. Ele respirava fundo, ansioso, talvez esperando encontrar algum vizinho que confirmasse a identidade dos pais da criança. Mas o destino tinha outros planos. A porta finalmente se abriu. E naquele instante, o chão pareceu sumir sob nossos pés. Ali, diante de nós, estava ela. A mulher que todos acreditávamos estar morta. A esposa do meu irmão. O amor que ele havia chorado, lamentado, enterrado em um caixão vazio. Seu rosto estava igual, talvez apenas mais pálido, marcado pelo tempo. Ela congelou ao nos ver, os olhos se arregalaram, e por um segundo ninguém respirou. A cena parecia um pesadelo ou uma visão impossível. Meu irmão deu um passo para trás, a boca entreaberta, sem conseguir pronunciar palavra. Seus olhos fixaram-se nela como se buscassem uma explicação mágica. Mas nada vinha. Apenas a dura e cruel realidade. Ela estava viva. De repente, a pequena menina que nos acompanhava soltou a mão dele e correu em direção à mulher. Agarrou-se às pernas dela e, com a voz inocente e cristalina, gritou: "Mamãe!" Aquela palavra cortou o silêncio como uma lâmina. Meu irmão cambaleou, como se tivesse levado um soco no estômago. A raiva subiu em seus olhos, misturada com dor, incredulidade e ódio. "Não, não pode ser!" Ele murmurou, com a respiração descompassada. A mulher tentou falar. Abriu a boca, levantou as mãos, talvez em defesa ou talvez em súplica. "Eu posso explicar. Não é o que você pensa." Mas ele não a deixou continuar. Gritou com uma fúria que eu nunca tinha visto nele. "Calar a boca! Você morreu! Você me fez chorar sua morte." Ele deu mais um passo à frente, o punho cerrado, o corpo tremendo como um vulcão prestes a explodir. Eu vi em seus olhos a vontade de matá-la ali mesmo, de arrancar dela todo o sofrimento que o havia consumido por meses. Corri até ele, agarrei seu braço e sussurrei com desespero: "Não! Não faça isso! Ela não merece seu crime. Ela merece a verdade exposta. Pensa na sua vida. Pensa em mim." Ele lutava contra si mesmo, os dentes cerrados, o peito arfando. Por alguns segundos, temi que nada pudesse contê-lo. Mas aos poucos, a minha voz e minhas mãos segurando-o pareceram alcançar alguma parte do seu coração. Ele recuou, sem tirar os olhos dela, como uma fera enjaulada prestes a atacar. O que fazer quando a morta parece viva diante dos seus olhos?
A mulher, ainda tentando controlar a situação, ajoelhou-se diante da filha e acariciou os cabelos da menina. Era como se quisesse usar a criança como escudo. A visão daquela cena apenas incendiou mais a dor do meu irmão. Ele perguntou, com a voz rouca: "Por quê? Por que você fez isso comigo?" Ela balbuciava desculpas, palavras soltas, tentando justificar o injustificável. Que estava perdida, que precisava de dinheiro, que a mãe dela havia convencido todos de que era melhor assim. Mas meu irmão não ouvia. A raiva era tão alta dentro dele que abafava qualquer som. Ele virou-se para mim e sussurrou, quase sem voz: "Ela roubou minha vida. Ela roubou meu futuro. Ela roubou minha filha." E nesse instante, entendi. Não era apenas a mentira da morte que o destruía, mas a constatação de que aquela menina, tão doce e inocente, era sua filha, fruto de um amor que havia sido escondido dele. A esposa tentou se aproximar, mas ele recuou bruscamente, como se o toque dela fosse veneno. "Não me toque. Você é um fantasma para mim." Morreu no dia em que decidiu me enganar. Eu o segurei novamente, porque percebia que a linha entre a razão e a loucura estava tênue demais. Ele tremia, queria gritar, queria destruir, mas ao mesmo tempo, lágrimas escorriam pelo rosto, revelando o homem quebrado por dentro. A maior traição não foi a morte inventada, mas a vida escondida. Saímos dali em silêncio. Ele não suportou ouvir mais nenhuma palavra. Seus olhos, ainda marejados, ficaram fixos no chão durante todo o caminho de volta. A cada passo, parecia carregar não só a dor da perda, mas também o peso insuportável da mentira. Naquela noite, não houve sono. Nem para ele, nem para mim. Ele andava pela casa como uma sombra, repetindo em voz baixa: "Minha filha, minha filha, eles me tiraram minha filha." E eu sabia, com clareza dolorosa, que aquele reencontro não seria o fim da história. Era apenas o começo da nossa vingança. Naquela noite, depois do choque de ver a esposa viva, o silêncio dentro da nossa casa era sufocante. Meu irmão andava de um lado para o outro, como um prisioneiro sem saída. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele precisaria enfrentar a verdade completa. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, decidimos voltar àquela casa. Não por vontade dele, mas porque era inevitável. Precisávamos entender quem era aquela menina que nos guiara até a revelação mais cruel de nossas vidas. Quando chegamos, a esposa dele nos recebeu com um misto de medo e desafio. Ele foi direto ao ponto, sem rodeios, a voz trêmula de raiva: "Aquela menina, ela é minha filha, não é?" O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. A mulher abaixou os olhos, incapaz de negar. E, enfim, com lágrimas que pareciam calculadas, confessou: "Sim, ela é sua filha. Nasceu pouco depois de você partir. Eu não soube como contar. Minha mãe achou melhor que eu acreditasse que você estava morta." Ele a interrompeu, gritando, as mãos trêmulas: "Vocês me roubaram. Me roubaram a chance de ver minha filha nascer, de ouvi-la falar a primeira palavra, de vê-la dar os primeiros passos." A sogra, que até então se mantinha em silêncio, finalmente se manifestou, dura como pedra. "Foi a melhor decisão. Você não estava aqui, não poderia cuidar delas. E o dinheiro que você mandava era necessário." Meu irmão caiu de joelhos, os olhos marejados, segurando a cabeça com as mãos. Não era apenas a mentira que o dilacerava, era a constatação de tudo que havia perdido. As primeiras risadas da filha, seus aniversários, noites de febre em que não pôde estar presente. Cada detalhe da infância dela tinha sido roubado dele, junto com a confiança que um dia tivera na esposa. Ele chorava como eu nunca tinha visto. Lágrimas grossas, soluços que cortavam o peito. A raiva e a dor se misturavam em cada respiração. Enganado, roubado, afastado da minha própria filha. O que mais vocês me tiraram? Eu me aproximei, toquei seu ombro com firmeza e disse, tentando segurar minha própria emoção: "Escuta, irmão. Não é a morte dela que importa. É a vida que você ainda pode recuperar. A sua filha existe, ela está viva, e ela precisa de você. Essa dor pode te esmagar, mas também pode te dar forças para lutar." Ele ergueu os olhos para mim, vermelhos, mas cheios de algo novo. A dor ainda estava lá, imensa,
Mas atrás dela começava a surgir um brilho diferente. A determinação. Naquele instante, percebi que ele não era apenas um homem traído e destruído. Ele era um pai disposto a recuperar o que era seu por direito. E eu sabia que, juntos, enfrentaríamos o que fosse necessário para arrancar a verdade das sombras e colocá-la à luz da justiça. Depois da revelação cruel, meu irmão não era mais o mesmo. A dor continuava queimando por dentro, mas agora havia também um propósito: lutar pela filha que lhe fora roubada. Não bastava apenas saber da verdade, era preciso expô-la ao mundo, diante de todos, para que ninguém mais pudesse negar o que aconteceu. Foi então que contratamos um advogado. Um homem sério, acostumado a lidar com casos complexos, mas que, ao ouvir nossa história, deixou transparecer indignação. Se o que vocês dizem for provado, não tenham dúvida. A justiça ficará do lado de vocês. Começamos a reunir provas. Cada transferência bancária enviada por meu irmão do exterior foi registrada, mostrando que durante todo aquele tempo ele sustentava a família acreditando que sua esposa estava morta. Mensagens de voz antigas, conversas com a sogra e até vizinhos que sabiam de alguns movimentos estranhos se tornaram peças do quebra-cabeça. A mentira delas, que parecia perfeita, começou a se desfazer diante da evidência. O processo foi aberto. A audiência marcada. Eu ainda lembro da tensão daquele dia. Meu irmão, sentado de cabeça erguida, mas com o coração em pedaços, e eu ao lado dele, segurando sua mão. Do outro lado, sua esposa e a sogra, com expressões frias, tentando sustentar a farsa até o último segundo. O juiz escutou atentamente. O advogado apresentou cada prova, uma por uma. Os depósitos bancários, os documentos, as testemunhas. A cada detalhe, o rosto da esposa ficava mais pálido. Quando o juiz perguntou diretamente sobre a criança, não havia mais como esconder. A menina era mesmo filha dele. Meu irmão se levantou, a voz embargada, mas firme. Excelência, eu não peço apenas justiça para mim. Eu peço o direito de ser pai. O direito de cuidar da minha filha, de dar a ela o que me foi roubado. Não quero vingança com sangue, quero apenas a verdade diante de todos. O tribunal, diante de tamanha fraude, não hesitou. A guarda da criança foi concedida ao meu irmão. A esposa e a sogra foram desmascaradas, expostas diante da sociedade que, até então, acreditava em sua versão. A vingança mais poderosa é mostrar a verdade diante de todos. Naquele dia, meu irmão chorou novamente. Mas pela primeira vez em muito tempo, não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de libertação. A justiça havia sido feita. E, mais do que tudo, ele podia finalmente olhar nos olhos da filha sem medo, sabendo que, apesar do passado perdido, o futuro ainda poderia ser reconstruído. Tempo, pouco a pouco, devolveu ao meu irmão aquilo que a mentira havia tentado destruir: a esperança. Com a filha ao seu lado, ele começou a reconstruir a vida. Os primeiros dias foram difíceis. Uma criança que não conhecia direito, um pai tentando recuperar anos perdidos. Mas o amor foi abrindo caminho. Ele aprendeu a arrumar tranças, a contar histórias antes de dormir, a segurar pequenas mãos nos dias de medo. Ela, por sua vez, descobriu que aquele homem triste que um dia a buscou numa festa era, na verdade, o pai que sempre sonhara em ter. Eu os observava, em silêncio, e via que a dor ainda existia, mas agora se transformava em força. Meu irmão deixou de ser apenas um sobrevivente da perda para se tornar um pai presente, dedicado, pronto para proteger o que restava de mais puro em sua vida. E eu, como narradora de tudo isso, aprendi também. Porque se uma mentira pode, sim, enterrar sonhos e destruir corações, a verdade tem sempre um poder maior: renascer. Mentiras podem enterrar sonhos, mas a verdade sempre renasce. E foi nessa verdade que meu irmão encontrou sua nova vida. Rosa, e você? Já presenciou uma mentira tão grande que parecia impossível de acreditar? Conte nos comentários. Vou adorar conhecer sua história. Se essa revelação te arrepiou, deixa o like e se inscreve no canal, porque ainda tenho muitas histórias reais e chocantes para compartilhar com você.